Programa Sociedade Solidária de Volta, hoje aqui de Brasília, no Distrito Federal, conversando com a presidente da Abrace, entidade que atua no apoio a crianças com câncer e suas famílias, Hilda Peliz. No bloco anterior, a gente já falava sobre a importância de olhar para a realidade social das famílias, pois isso interfere sim no resultado do tratamento. Agora, e no caso daquelas famílias que vêm muitas vezes de tão longe para fazer o tratamento num grande centro, como é o caso de Brasília? Nesses casos, que tipo de amparo nós podemos prover a essas famílias? A Abrace, ela foi criada com esse objetivo. Há 28 anos atrás, o índice de óbito por abandono ao serviço era em torno de 30%. E a equipe médica percebeu que esse abandono era decorrente da falta de hospedagem em Brasília para essa família. Ela não podia pagar uma hospedagem e não tinha parentes em Brasília. Então, ela retornava para o seu estado onde a criança ia a óbito. Então, aqueles médicos sugeriram para pais de outros pacientes que tinham uma condição financeira de criar uma instituição nos modelos americanos de casas de apoio, onde até brasileiros iam, né, e ficavam nessas casas. Então, a Abrace foi criada com esse objetivo, de estruturar uma moradia, uma hospedagem para essas famílias que vinham de fora. E aí nós conseguimos, com 5 anos depois de fundada a Abrace, nós ganhamos uma casa e montamos, hoje nós temos 50 leitos, são 25 crianças e 25 mães. E isto é fundamental. Nós conseguimos abaixar o índice de abandono para 0, ou seja, foi realmente uma estratégia muito interessante pela visão dos médicos que perceberam isto e da sociedade que ajudou a Abrace a prover, né, recursos para conseguir esse espaço. Então, nós temos veículos que transportam as crianças nos horários de consulta, nos horários de químio ou de um exame especial. Nós temos veículos que colhem doações nas casas das pessoas e passam essas doações para as famílias. Então, é um suporte assim, imprescindível para socorrer essas famílias que vêm de fora. E quando essa mãe volta para a sua cidade, ela leva a cesta básica, porque se ela passa lá um mês e essa criança não tem o alimento necessário lá, ela vai voltar com outro problema de saúde. E esse engajamento da sociedade ele é fundamental. Por exemplo, Brasília tem um hospital do câncer graças a essa resposta das pessoas, da sociedade, a uma questão tão desafiadora como essa. Olha o que aconteceu comigo, né? Eu fui para São Paulo, fiquei em hospitais particulares. Então, imagina, no hospital em São Paulo, o nível do tratamento, da qualidade. Quando eu voltei para Brasília, o tratamento da minha filha foi feito dentro de um hospital público, que era o único hospital de base que oferecia a quimioterapia. E ali eu conheci o como que o pobre tem dificuldade, né? O que as pessoas menos favorecidas enfrentam. E aí eu fiz um compromisso comigo mesmo. Quando eu tive a informação que a minha filha não ia sobreviver, eu fiz um propósito comigo. Eu vou mudar essa realidade. Eu vou perder minha filha, mas eu vou mudar isto. E saí assim, eu acho que eu nem enfrentei muito luto. Na minha cabeça, eu só pensava em como eu ia mudar aquela realidade. E aí começamos a projetar a construção de um hospital. Então, que hoje é uma realidade. Que hoje é uma realidade. O hospital está funcionando. É coisa de sonho, assim. As pessoas chegam lá, os pais chegam, querem às vezes... mas isso aqui é de graça? Eu não tenho que pagar nada porque não acreditam nas acomodações, no tratamento, no respeito que as pessoas têm pelos usuários, equipes altamente especializadas e tem vindo gente do Brasil todo, principalmente da região norte e nordeste. Hilda, você até contava a sua própria história de vida. No caso de outras mães que enfrentam um desafio similar, quando a criança ela já não tem mais a possibilidade terapêutica da cura, como agir nesses casos? Então, foi outra experiência que eu tive, né? Quando a minha filha entrou em coma, eu fui mandada para casa. Mas eu tive condição de pagar uma equipe de enfermagem para me ajudar, eu tive condição de ter toda a infraestrutura necessária que uma criança naquele estado requer, né? E quem não tem? E, então, eu vi uma criança, logo que eu entrei na Abrace, eu vi um rapaz que teve um câncer e ele foi detido sendo usuário de drogas.
Ele começou a usar droga porque perdeu o braço. E então a juíza nos chamou e falou, olha, se vocês cuidarem desse menino em casa, ele não fica detido. E nós passamos a cuidar dele em casa. E é uma coisa, assim, totalmente diferente o resultado. Primeiro nós damos suporte emocional para ele, para a família, preparando esse paciente, né, para despedida, para entender o momento que ele está passando, a família também, não só para cuidar desse paciente, os cuidados que ela deve ter, mas também o cuidado emocional com essa família. O luto, né, já começar a prepará-la para esse luto. Isso tudo eu tive muita dificuldade. Foi a parte assim, mais difícil para mim, foi quando a minha filha ficou em coma, ela ficou 2 meses em casa e foi assim para mim um horror, porque eu nunca tinha passado por aquilo. Eu acho que qualquer família adoece junto. E aí nós cuidamos desse paciente em casa, com toda a equipe. Hoje eu já levo a equipe do hospital, antes era só a minha equipe. Hoje nós levamos enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, toda uma equipe técnica. E, infelizmente, hoje ainda, de cada 100 crianças, 30 vão a óbitos, né? E esses meninos que vão a óbito, se ele for de Brasília, a Abraço dá toda a infraestrutura até passar o funeral. E se ele for de outro estado, a Abraço também vai prover tudo, inclusive o preparo para o translado dessa criança de volta para a sua cidade. Bom, Hilda, certamente a gente podia falar muito mais sobre esse tema, é um tema muito rico. O programa já caminha para o encerramento e, para finalizar, nós gostaríamos de trazer uma homenagem a você, a tantas pessoas que nos acompanham nesse momento, tantas mulheres de boa vontade que se dedicam à construção de uma realidade melhor para famílias que enfrentam uma realidade tão dura como essa. Na revista Boa Vontade Mulher, é uma publicação especial da Legião da Boa Vontade, dirigida aos países que fazem parte da ONU, onde a instituição está há mais de 2 décadas. O escritor Paiva Neto, criador do programa Sociedade Solidária, diretor-presidente da LBV, ele nos traz a seguinte mensagem, aqui na página 7. Rendamos, portanto, homenagens a tantos ativistas que, ao longo da história, almejaram liberdade e condições dignas de vida, em especial as mulheres batalhadoras. Elas, diariamente, empenham a própria existência no amparo a seus filhos, sejam eles biológicos, adotivos ou, como costumo dizer, filhos que se traduzem em grandes realizações em benefício da humanidade. Todas as mulheres são mães. Com essa mensagem, nós finalizamos essa edição e também presenteamos a Abraço e a você, Hilda Pelis, parabenizando pelo trabalho e abrindo também para suas considerações finais. Obrigada, linda. Capa da revista. E eu queria agradecer muito a LBV pelo espaço que ela sempre disponibiliza, um programa voltado para essa área social. E parabenizar a LBV pelo belo trabalho que ela faz. É uma coisa assim para a gente também, que a gente se espelhe muito, né, na LBV, pela sua tradição, pela sua ética no trabalho. E parabenizar os profissionais que trabalham. Eu valorizo muito a minha equipe. Eu falo que eu não faria nada sozinha. E certamente vocês são pessoas especiais que estão aqui dando esse suporte para que tudo aconteça. Mais uma vez, muito obrigado. E o programa Sociedade Solidária de hoje fica por aqui. Nesta edição, conversamos com Hilda Pelis, presidente da Abraço, entidade que atua na capital brasileira no apoio a famílias que enfrentam câncer infantil. Esse tema é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições. A você, nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.